Colegas, bom dia. Nós iniciamos agora uma aula sobre a dinâmica da crosta terrestre, sobre o que são agentes endógenos, o que são agentes exógenos e o resultado dessa ação de agentes que transformam continuamente o nosso relevo. Então, primeiramente, nós vamos salientar a vocês, nessa nossa aula, que a crosta terrestre é a parte mais superficial do planeta e, consequentemente, o contato da nossa crosta superficial com a atmosfera fez com que ela fosse resfriada e formasse a nossa litosfera. No interior dessa pequena e fina película rochosa, nas áreas continentais, ela possui 70 quilômetros, no máximo, de profundidade sólida, e nas áreas oceânicas, no assoalho oceânico, lá no fundo do oceano, ela tem entre 5 a 7 quilômetros de espessura. É como se nós tivéssemos no interior oceânico essa fina película que vai alargando na direção dos continentes, nas chamadas plataformas geológicas continentais. É importante nós entendermos, nesse contexto, que os agentes endógenos, como o próprio nome define, endogenos, ela quer dizer que são agentes interiores. Endos, de interior, e genos, de origem, uma origem do interior. Então, se nós pudéssemos fazer uma pequena equação de macete para o PSC, para o SIS, eu vou falar algo aqui que vocês não podem esquecer. Os agentes endógenos, eles constroem. Os agentes exógenos, eles destroem. Esse é o fator que vocês não podem esquecer. Os agentes endógenos, por que eles são chamados de agentes construtores? Eles são chamados de agentes construtores porque todo o material magmático que chega até nós, ou algumas situações de mudança na crosta, depende da ação dos mesmos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos agentes endógenos mais conhecidos e que protagonizam a formação da crosta terrestre é o vulcanismo. Porque os vulcões, eles são responsáveis pela emissão de material magmático para a superfície. Esse material magmático chegando até a superfície, ele resfria e se torna um lençol rochoso, sólido. São as rochas magmáticas. Vocês imaginem naquele momento ali, há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, a ação do resfriamento do planeta na formação da atmosfera e surgindo aquele monte de rochas, como se fosse um lençol enrugado. São as primeiras rochas ígneas, as primeiras rochas magmáticas que resfriaram, formando as cadeias montanhosas antigas, que nós definimos como crátons ou, ao mesmo tempo, também chamamos de escudos cristalinos. Elas não eram formadas como se fosse tão perfeita, no mesmo nível, como muitas das vezes a gente acredita. Não é dessa forma. Ela foi resfriando de uma maneira saliente, em altos e baixos, porque o material magmático estava em constante efervescência devido à pressão. Então, na hora que aconteceu a cristalização, daí a palavra escudo cristalino, quando começou a acontecer o resfriamento,
ocorreu então o aparecimento de áreas mais elevadas, de áreas mais depressivas, de áreas mais baixas, entre uma e outra montanha antiga, proveniente dessa ação do resfriamento da Terra. Mas voltando a essa questão dos agentes endógenos, nós podemos dizer que a ação desses agentes permanece continuada. Se nós formos observar a estrutura geológica da Terra, a Terra não é um planeta consolidado. A Terra é um planeta em constante transformação. Daí a sua dinâmica. O conceito de dinâmica nada mais é do que uma transformação continuada. Esse é o grande detalhe. Então nós temos agentes internos que permanecem agindo continuamente no interior da crosta. Então nós temos o vulcanismo, nós temos a ação do tectonismo. O que é o tectonismo, professor? Relembre para a gente. O tectonismo é a ação do deslocamento das placas tectônicas sobre o manto, que muitas das vezes elas vão na mesma direção, causando assim o fenômeno de adução, o choque entre as duas, em que uma vai na direção do manto e a outra sobe, gerando assim a formação dos dobramentos modernos, e ao mesmo tempo também o tectonismo ele causa, quando acontece o afastamento de duas placas, uma falha entre ambas, uma passagem para o magma que vem e, quando chega até a superfície, ele resfria e surge como uma solda. Daí que isso é chamado de falhamento. No caso dessa falha mais importante, que se localiza entre a placa sul-americana e a placa africana, a emissão de material magmático é tão imenso que de uma falha ela se tornou ali uma cadeia montanhosa submersa, que tem uma definição de dorsal atlântica. Né? É uma cadeia imensa no encontro da placa africana e da placa sul-americana, que gradativamente marca a delimitação do afastamento dessas duas placas. Só que esse afastamento ele é lento, imperceptível na nossa medição do olhômetro. Ele só é medido através de equipamentos que se baseiam em fotos de satélites, em imagens computadorizadas que milimetricamente chegam à conclusão de que o afastamento se dá na ordem de 2 centímetros ao ano, algo que é imperceptível para qualquer ser humano, mas que, somando esse afastamento em milhões de anos, aí nós já vamos ter uma devida distância. Então vejam aí que a ação dos agentes internos, nesse caso, ele é bastante sintomático, porque eles são agentes de formação, de transformações de longa duração. Então é imperceptível, porque o agente de longa duração, ele trabalha na escala de milhares ou milhões de anos, sabendo que quando a gente chega a 100 anos é um felizardo. Eu, particularmente, tenho vontade de chegar aos 97 anos, que foi a idade que a minha avó foi dessa para melhor, mas eu não sei se eu vou chegar. Eu espero, né? Quem sabe eu não seja premiado com esses longos anos de vida, quem sabe. Mas o que é importante de nós entendermos nessa endogenia é que eles nos oferecem esse material magmático continuamente para que nós possamos ter
a matéria-prima aqui em cima para que os agentes externos ajam. Então, relembrando, refrescando a memória de vocês, os nossos agentes endógenos, internos, interiores, são os agentes formadores. Esses agentes formadores são os agentes que emitem material magmático e muitas das vezes também emitem energia, como é o caso dos abalos sísmicos, quando acontece o choque ou quando duas placas tectônicas entram em atrito. Professor, os abalos, então, no caso, eles acontecem mesmo que não haja um atrito? Não. Para acontecer os abalos sísmicos como um agente endógeno, ele tem que gerar energia a partir do atrito lá nas camadas mais interiores, no encontro de placas tectônicas. Nós temos também, para encerrar os agentes internos, o epirogenismo. O epirogenismo nada mais é do que causado pela pressão do manto sob as grandes placas tectônicas. À medida em que o manto, muitas das vezes a sua pressão empurra um pouco para cima, essas placas tectônicas, elas mudam em determinados pontos das suas placas maciças a configuração do seu interior das camadas, gerando fenômenos de deformação nas camadas rochosas que nós vamos chamar de diastrofismo. Ou seja, existe uma diástrofe, existe uma anomalia da naturalidade das camadas rochosas devido a essa ação interior da pressão que vem do manto. Não esqueçam isso aí. Muito bem, então os agentes internos nos construindo essa grande plataforma, essa maravilhosa placa tectônica. Sem ela não haveria nada aqui, não haveria hidrosfera, não haveria minha casa, não haveria a vida de vocês, porque a litosfera é a base das outras esferas que fundamentam a biosfera. A biosfera, todo mundo sabe que é a camada da vida, e vocês estudam isso também com a professora Isaura. Muito bem. Então, aqui, no caso, na parte superior da crosta, na parte superficial, aqui onde nós todos estamos, foi que aconteceu o movimento dinâmico, o movimento de transformação. E os agentes externos, como os agentes internos, eles também têm uma definição legal. Eles são considerados os agentes intempéricos, porque eles agem com o intemperismo. Professor, me tire uma dúvida aí. O que é uma intempérie? Uma intempérie é uma atividade fundamentada nas ações de fenômenos relacionados ao clima. Por exemplo, as chuvas, a geada, o frio, a falta de umidade, a pressão atmosférica, tudo isso aí é chamado de intemperismo físico. E o intemperismo físico, ele nos causa transformações imensas, imensas na nossa superfície e na modificação do nosso relevo. Então, é muito comum, novamente lembrando, os agentes internos, eles constroem. Os agentes externos, eles modelam. Essa modelagem se dá pela ação da água, da chuva, da geleira, dos ventos, da pressão atmosférica.
da latitude, da altitude. Então, durante milhões e milhões de anos, nós vamos tendo modificações, porque os agentes erosivos, eles praticamente controlam a altitude. Teve um dia desse aí que um aluno me fez uma pergunta interessante. Ele disse: professor, quer dizer então que se não fosse a ação do intemperismo, o Monte Everest, que é o teto do mundo, ele teria uma altitude mais elevada? E eu disse para ele: com certeza. A questão da erosão é um fenômeno que controla a altitude desses fenômenos relacionados à estrutura geológica da Terra e os seus agentes internos que enviam esse material magmático até nós, até aqui na superfície. Então, esse material que chega até nós e que é modelado e que cria-se o relevo, ele também é responsável pelo material geológico que nós delimitamos os nossos terrenos superficiais de relevo. Terrenos superficiais, sim, a diferença que existe entre um terreno mais antigo e a diferença que existe entre um território mais jovem. Esse é o grande detalhe. Os terrenos mais antigos, mais duros, que resistem ao tempo, que resistem aos agentes erosivos, eles são chamados de escudos cristalinos, porque eles se tornaram um material sólido com uma violência tão grande da ação dos fenômenos atmosféricos que, de repente, eles se tornaram um grande lençol rochoso, rugoso, que gradativamente eles vão perdendo altitude pela ação das intempéries, do intemperismo. Entretanto, o que é mais importante nessa condição é que os agentes externos também, eles vão modificando as características do terreno geológico, formando novos terrenos, que são as bacias sedimentares. As rochas sofrem a erosão, se comprimem, se misturam com a água, recebem a ação química, a pressão atmosférica e formam novas rochas, ao qual nós chamamos de bacias sedimentares. Então, dois modelos de terrenos bem fundamentados para definir os terrenos geológicos que serão o prumo do relevo. Os terrenos geológicos definidos como terrenos cristalinos e as bacias sedimentares serão desses dois modelos de terrenos geológicos que são encontrados aqui na superfície que nós teremos a produção da nossa superfície em planaltos, planícies e depressões que nós vamos ver na próxima aula. Então eu peço aos senhores, às senhoritas, que possam visitar o material do Koch no capítulo 4, a dinâmica da crosta terrestre, agentes endógenos e exógenos, e fazerem uma leitura disso que nós acabamos de ver, e nós continuamos esse assunto na próxima aula, conceituando o que é planície, aonde as mesmas se encontram, conceituando planaltos, onde os mesmos se encontram e quais as diferenças existentes entre planalto cristalino e planalto sedimentar, e o que são depressões, nas suas duas modalidades, depressões relativas e depressões absolutas. Poxa, professor, é tanta da coisa
é tanta da coisa e vão colocando tudo nessa cabecinha, porque tudo isso que vai ser colocado nessa cabecinha vai ser material geológico trabalhado no PSC e no CIS, ok? Então, fica a dica da leitura, fica a dica de colocar mais informações nessa cabecinha e a próxima aula nós acabamos esse capítulo definindo o perfil do relevo mundial e o perfil do relevo brasileiro, ok? Até mais, saudações, tchau, tchau, até a próxima.